watch this video at night when you're trying to go to bed, especially if you sleep alone. Dia 153, traduzindo essas histórias de terror que são boas demais pra só ficar no TikTok gringo. Começa contando a história sobre essa menina que o pai dela tinha acabado de ser diagnosticado com câncer, estágio 3 de câncer. Um dia tava no carro ela, o noivo e o filho, quando ele começa a falar que ele tinha visto o pai dela na casa. Ele diz: mamãe, eu vi o vovô em casa, mamãe, eu vi o vovô em casa 3 vezes. Fala: não, filho, seu avô tá sendo cuidado, ele não foi lá pra casa, ele não pode visitar a gente. E olha pra ela e fala: mas eu vi o vovô, e eu não vi o vovô doente, eu vi o vovô como ele era antes, eu vi o vovô bem. Ele começa a contar então que ele viu o vô dele 3 vezes na casa. A primeira vez ele tava parado na porta me encarando, a segunda vez eu vi ele correndo do meu quarto pro seu, e a terceira vez eu vi só o rosto dele me encarando pela fresta da porta. A dona da história na hora começa a chorar e ela liga pro pai dela e pergunta se ele tá bem, achando que alguma coisa podia ter acontecido, que o pai dela podia ter falecido e ter visitado o filho dela em espírito. Mas assim que ela liga pro pai, o pai atende e tá tudo bem. Ele fala que ele tá ótimo, que nada aconteceu, ele parece extremamente bem e lúcido, então ela desliga e deixa isso pra lá. Logo em seguida, as coisas começam a piorar na casa. Uma semana passa, então no meio da noite ela tá conversando com uma amiga dela. Ela desliga, são mais ou menos 3h30 da manhã, quando ela olha pra um canto e ela vê uma figura enorme, de uns 3, 4 metros de altura, completamente escura e com um capuz. Manda mensagem pra amiga dela contando o que ela viu, mas ela vai dormir. No dia seguinte, ela encontra o noivo dela e ela conta pra ele, ela fala: olha, eu sei que você não acredita nessas coisas, mas eu vi essa figura ontem. E ele encara ela de volta e fala: não, eu acredito em você, eu já vi essa figura 2 vezes. Então ele conta como em uma noite, quando ele acordou, mais ou menos 1h30 da madrugada, ele olha pro lado e tem uma figura parada do lado de onde ela tava dormindo, parada, altíssima, escura e corcunda, do lado dela da cama, mas encarando ele. Ele acha que é o sono que tá causando aquilo, porque ele não acordou direito. Ele volta a dormir, mas logo depois, quando ele acorda, umas 4h30 pra ir pro trabalho, ele vê aquilo de novo parado na cama, encarando ele. O filho dela, então, alguns dias depois, corre pro quarto dela, chorando, falando que viu uma coisa na frente da porta do quarto dela. Ela pergunta o que é, ele conta a mesma coisa que todos eles viram. Uma figura extremamente alta e escura, corcunda e com só alguns fios de cabelo soltos balançando. Isso tá acontecendo no momento, ela não sabe o que fazer e ela diz que acima de tudo isso, ela parece que tá sendo perseguida por aranhas. Muitas aranhas na casa dela, no trabalho dela, aonde ela vai, ela encontra aranhas e ela não sabe se isso é normal ou não. No vídeo dessa mulher aqui, ela pediu ajuda pra tentar saber o que fazer pra se livrar daquela coisa, que ela tem muito medo de por aquela coisa ter primeiramente imitado